Hello, sexto ano. How are you? Fine? Yes, very, very nice, guys. So, pay attention. Let's start the class number 5. Open your books, page 164. Here, guys, let's talk about the so many changes, ok? Então, o que seriam changes? Seriam mudanças, né? Time for something new. Hora de algo novo. Então, nós temos aqui, ó, change in life, mudanças na vida. How much did you change from one year to another? Do you look very different now? How much did you grow? What will you be when you grow up? Tá? Então, são questões aí que nós podemos discutir lá no nosso chat. Então, nós vamos falar sobre o quê? Quanta mudança você teve de um ano para cá? Depois, você vê muita diferença agora? How much did you grow? Quanto você cresceu? E o que você pretende ser quando crescer, tá? Então, nós temos aí o past, o present e o future, que é o que nós vamos falar nessa unidade, né? Nós vamos relembrar aí como que eu uso o passado, o presente e o futuro in English. Alright, guys? What do you want to change? O que você quer mudar? Ok? Very nice, guys. So, let's talk about the grammar, page 167, tá? Nós já vamos pular aí pro 67 para a gente poder falar um pouquinho sobre o grammar, alright? Very, very nice. Então, como que ficou aqui, ó? Let's remember, nós vamos realmente relembrar o que nós já vimos aí nos anos anteriores, tá? Então, the simple past is used to talk about things that happened in the past. Então, ele é usado para falar de coisas que aconteceu no passado. O que nós precisamos tomar cuidado aí, gente? Em relação ao verbo, nós já sabemos que quando nós temos um verbo regular, nós acrescentamos o ed no final para ele ficar no passado. Work, worked, tá? Porém, nós temos também os verbos irregulares. Os verbos irregulares, ele muda totalmente a sua estrutura, tá? Então, nós temos que, alguns casos, nós temos, eu acredito que vocês ainda tenham aquela tabelinha de verbos, né? Então, lá ajuda bastante, que todos os verbos que estão lá são verbos irregulares, tá? Então, surgiu uma dúvida, eu preciso ver a tabelinha. Se estiver na tabelinha, irregular. Se não estiver na tabelinha, regular. E aí eu acrescento o ed. Tudo bem? Very nice, guys. Nesse tempo que nós estamos aí um pouquinho distante, né? Vocês podem, se surgir a dúvida, jogar na internet e ver o tempo passado daquele verbo, tá? Então, a gente tem que se adaptar aí ao novo normal. Se estivéssemos em sala de aula, eu ia pedir para vocês olharem a tabela, tudo direitinho, né? A gente ia fazer um trabalho mais elaborado. Mas nesse caso, se surgir alguma dúvida, pode dar uma olhadinha assim. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui, então, nós temos o verbo to be, ele é irregular. Quando eu tenho I, ele vira was, tá? Então, ó, when I was a little baby, I only drank milk in my baby bottle, tá? Então, quando eu era um bebê, eu somente tomava leite na minha mamadeira, ok? Então, nós temos lá, when I was a little baby, tá? Então, eu was, o passado. I only drank. O drank é o verbo drink, verbo beber, tá? Então, ele é irregular. Ele muda para drunk. Very good. Aí nós temos o simple present. O simple present é coisas que eu faço agora na minha vida, tá? Então, ó, the simple present used to talk about daily routines in the present or fact. Então, é para falar sobre a sua rotina diária, né? Agora no presente. Então, ó, I am 11 years old now and I eat with knife and fork. Então, presta atenção, ó. Eu sou, né? No caso aqui, em inglês eu uso eu sou, mas nós traduzimos como eu tenho, né? 11 anos agora, tá? Então,
And I eat. Eu como com garfo e faca. Alright? Então aqui, ó, o meu verbo fica no present. O verbo am, que é o to be, né? I am. E o verbo eat, que é o verbo comer, permanecem no presente. E ali embaixo, eu já vou jogar para o quê? Para o future, né? Lembrando que no futuro, o meu verbo permanece na forma, como que se diz? Na forma infinitiva, tá? Então, por exemplo, to be, ele continua como be. To have, continua como have. Porque eu vou usar um auxiliar, que é auxiliar will. Que esse auxiliar will me joga para o futuro, ok? Então aqui, ó, the simple future is used to talk about a future actions, tá? Então o futuro simples é usado para falar sobre uma ação futura. When I grow up, I will be a famous chef and I will have my own restaurant. Como que fica essa frase, ó? Quando eu crescer, eu serei um famoso chefe e eu terei o meu próprio restaurante, tá? Então, eu estou falando do future. Quando eu estou falando de future, eu uso will, alright, guys? Quando eu estiver falando de simple present, eu uso o verbo no presente, eu não tenho auxiliar na afirmativa. E quando eu uso o simple past, eu tenho que usar o meu verbo no passado. Se ele é regular, acrescento ed. Se ele não for, se ele for irregular, eu tenho que ver a forma como ele é modificado, tá? Very nice, guys. Então, nós vamos discutir sobre o grammar no nosso chat. E agora eu gostaria que vocês fizessem o exercise da page 166, tá? É super tranquilo. Então, nós temos aí algumas figuras, né? E alguns acontecimentos, algumas mudanças na vida aí. E o que vocês vão ter que colocar? Quando isso acontece? Quando a pessoa é newborn baby, um recém-nascido, child, uma criança, teenager, um adolescente, adult, um adulto, old man ou old woman, uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, tá bom? Ok? Então, aí você vai observar, então, por exemplo, ó, buy a house and apartment, comprar uma casa ou um apartamento. Quem compra isso? É um recém-nascido, uma criança, um jovem, um adulto ou uma pessoa já de meia idade, tá? Então, vocês têm que completar. Vai ter mais que uma alternativa para cada fase da vida, tá bom? Então façam isso, respondam direitinho e a gente tira as dúvidas lá no chat. Thank you so much, guys. Bye bye.